Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para mais um vídeo do modo carreira. Estou aqui com o meu Flight Simulator já preparado, então vamos aqui no modo carreira. Lembrando para quem ainda não assistiu o vídeo anterior, o primeiro vídeo do modo carreira foi obtendo a licença de piloto comercial de helicóptero. Então aqui ó, em certificações a gente obteve a nossa Commercial Pilot License. Próxima que a gente vai tirar vai ser a Turbine Engine Rating. São 7.500 dinheiros, né, do Flight, e a gente tem 4.050. Então, para buscar dinheiro, a gente tem que realizar missões. Estão vindo aqui nas missões. Vamos procurar uma missão de helicóptero. A gente tem aqui ó, duas missões com o Cabri. Uma missão decolando do aeroporto de Kilo Fox Romeo Golf e pousando em 6 November 5. Deve ser um helipad ali para próximo de Nova York, né? Ó, heliponto aqui. Kips Bay, Blade Lounge East, tá pessoal? Então, helipontozinho aí na beira do rio Hudson, né? Rio Hudson, é lá mesmo onde aconteceu aquele pouso, ó. Por aqui aconteceu o pouso do caso Rio Hudson. E tem também, aqui mais para cima, acho que é Montreal, temos um voo panorâmico. A gente decola e pousa em Charlie Yankee Hotel Uniforme, esse aeroporto aqui, e faz um sobrevoo aqui nessa ilha, Ilha Santa Helena, tá? Um voo de fotografia. Como Nova York é um lugar mais bacana, mais bonito e histórico, vamos fazer aquele voo lá de baixo, ver quanto a gente consegue de dinheiro, e num próximo vídeo eu trago o voo lá em Montreal. Então clicando aqui, ele vai carregar o nosso voo, né? Ó, decola, segue direto para a ilha de Manhattan, realiza o circuito e pousa ali no heliponto, certo? Não sei se dá para ver aí com a câmera, mas são 164 libras de combustível, 22 milhas de voo, poucas nuvens, né, bem altas, então não vai atrapalhar nosso voo. Voo visual decolando às 12h47 e pousando a 1h42, bem rapidinho aí. São 70, aqui ele dá 75 milhas, mas acho que ele se refere à visibilidade, né? O Flight Simulator é extremamente preciso, então dá para ver 75 milhas, mas no caso aí no METAR seria 10 km ou mais, e 59 Fahrenheit. Aliás, eu tenho que trocar isso aqui para Celsius. E no destino também tá voo visual, então não vamos ter problema. Vamos aceitar a nossa missão. Transporte de passageiros, certo? Estamos aí com o nosso Cabri. Flight number LAA 6912 New York Company Flight Closing 2.350. Então nós estamos com 4.000, né? Acho que é isso aí, 4.050. Nós vamos para 6.300 e talvez no próximo voo a gente consiga já completar. Então nós temos que obter aí 181.500 de experiência, né? Nos critérios de satisfação dos passageiros, Airline Procedure Compliance e Ensure Aircraft Integrity, certo? Garantir que a aeronave volte inteira. Então, vamos dar um flight aqui e já já estaremos prontos no nosso cockpit. Então, estamos aí, ó, já próximo do nosso Cabri. Olha eu aí, 4 faixas. Então vamos lá, fazer o pre-flight, remove pitot covers e rotor covers, certo? Então, a aeronave por default aí tem os covers no rotor. Aqui na cauda não tem nada e o pitot vai estar ali na frente, certo? Então vamos remover já aqui, ó. Removido. Vamos remover aqui o pitot na frente. Quem não sabe aí, pessoal, o pitot, o tubo de pitot, o que acontece? O ar entra por aqui e informa, né, a velocidade indicada, ou seja, aquela velocidade em relação ao nosso deslocamento no vento. Então essa é a VI, né, a velocidade indicada, ou Indicate Airspeed. Com a pressão também que cria aqui, a pressão externa que entra no pitot,
ele faz os cálculos, né, de pressão estática e dinâmica para poder dar para a gente a nossa altitude, a nossa vertical speed, ou seja, a diferença de subida e descida, né? Então a gente tem tudo isso. A AVS, a velocidade do solo, ou ground speed, ela é dada com base no GPS. Então, para a gente ter uma AVS, a gente tem que ter um GPS para poder entender como é que ela vai ser calculada. Como que ela é calculada? Baseado no seu deslocamento em relação ao solo. Isso se dá pelo GPS através do teu posicionamento em relação aos GPS lá em cima, né? Então ele sabe através do GPS qual a velocidade que você está se deslocando em relação ao solo. E às vezes você tendo um GPS e a sua velocidade indicada, você consegue ter uma noção de como é que está o vento. Então vou dar um exemplo bem grotesco aqui. Se você tiver com uma velocidade do solo de 160 nós e uma velocidade indicada de 120, então você tem uma diferença aí de 40 nós. Provavelmente o vento vai estar próximo de 30, 35 nós de dianteiro ou talvez lateral, não sei, né, da intensidade, mas a resultante vai estar dando aí em torno de 40 nós de diferença. É mais ou menos, a grosso modo, o vento que você está tendo. Olha, o aeroporto está bem cheio de aeronaves aqui, algumas pairando já. Então vamos lá, vamos entrar aqui no nosso cockpit. Então, request boarding, né? Vamos antes ver se está tudo ok aqui. Vai um passageiro, ou se é que vai algum passageiro. Já está traçado aqui na nossa nosso IFB, né? A rota que a gente vai fazer. Decolando de Kilo Foxtrot Romeo Golf, na pista no 4. Vamos subir aqui Initial Climb, né? O waypoint. Straight, ou seja, reta. Opa, vamos tirar o zoom aqui. Straight, voa reto até New York, no waypoint lá que a gente vai pousar no heliporto, né? Para quem não sabe, aí Nova York, na ilha, né, tem bastante heliportos assim bem bacana. Então, acho que a gente aproxima direto aqui nessa seta e faz o pouso ali onde ele pedir. Aqui embaixo tem mais um heliponto para mostrar para vocês. Cadê o heliponto? Se é que tá aqui no visual, né? Mas tem vários helipontos à beira do rio lá que a gente vê os vídeos no YouTube, é bem bacana. Não sei se seria isso aqui. Talvez esse heliporto aqui é um fluvial. Vamos ver o que é isso aqui. New York Sky Sports Inc. Pode ser aquele lugarzinho ali. Mas beleza, então vamos lá. Vamos aqui setar para ele acompanhar nossa aeronave. Aí. Então vamos pedir para todo mundo embarcar. Deixa eu puxar isso aqui mais para a direita na tela. Request boarding. Deixa eu me posicionar aqui no meu cockpit. Ó, passageira, vai vir de espécie de caminhonete aí, estilo G63. Beleza, estamos livres para acionamento. Então vamos lá. Ctrl E para acionar. Eu ainda não peguei a manha de acionar esse helicóptero. Quando a gente for voar de esquilo aí tá na mão, né? Mas esse aqui é mais difícil. Ó, precisa ser pontual porque a pessoa tem um voo para embarcar. Então nós temos que seguir aqui na viagem. Vamos requisitar o táxi. Ver se os comandos estão ok. Ok, tá ok. Papa Alpha Bravo. Vamos lá. Ok, acknowledge to the helipad. Vamos entrar no pairado. Pairadinho. Tudo normal. Só a rotação, o torque ali que dá uma oscilada muito violenta. Mas tá com 80%, 85%. Tá bom. Manter mais perto do chão que a gente economiza potência. Eu tentei tirar essas setas aí, pessoal, mas não saiu. Então, alguém deu uma dica aí numa live que eu fiz, só que não adiantou. Desmarquei tudo lá nas assistências, tudo. Ele ainda continua. Ué. Ele falou stop at the helipad, achei que
Ele pediu para comunicar ali alguém, então tá bom, vamos seguir. Não tem problema. Perdeu uns pontinhos aí, que eu tava desatento dando a explicação das setinhas. Vamos lá, bastante avião nesse aeroporto. Pelo visto é um avião, um aeroporto civil aqui, né? Apesar de ter esse F5 aí, que eu acho que o Flight Simulator às vezes exagera, poderia deixar os aviões militares para aeroportos ou bases aéreas militares, né? Mas tá bom, acho que é aleatório. Vamos lá pro helipad, o táxi, lembrando pessoal que não assistiu o vídeo anterior, recomendo assistir. O táxi de helicóptero é na velocidade de um homem caminhando. Esse é o táxi ideal. Às vezes você precisa acelerar por conta de fluxo de tráfego, às vezes você precisa acelerar por conta do seu patrão. Então tudo isso vai poder variar, mas o ideal é taxiar numa velocidade de um homem caminhando. Você pode acelerar um pouco mais, ó. Vamos dar um exemplo aqui. Aqui já deve estar uns 5, 6 nós de velocidade, talvez perto dos 10. Mas qualquer coisa que acontecer, o seu helicóptero você vai ter que fazer um pousinho corrido, né, uma falha de motor. Então, o ideal é vir na manha, com calma, tranquilidade e elegância. Aí, ó, bem de boa. Aqui para quem quer saber, eu estou dando um pouquinho de ciclo para a direita e para frente, bem pouco, e um pouquinho de pedal esquerdo, pedal direito, tá? Porque o Cabri, o rotor dele gira sentido direito, sentido horário. Então você automaticamente dá o pedal para o mesmo sentido que ele gira. Se o rotor girar para o lado esquerdo, você vai dar pedal esquerdo quando tiver potência. Se você tirar a potência para fazer uma autorrotação ou um, uma descida mais rápida, aí você vai provavelmente diminuir o pedal que você utiliza e vai usar o oposto. Mas aqui no caso do pairado, ó, o helipad está ali na frente, então já vamos matando um pouquinho da velocidade. Como eu falei no vídeo anterior, né, tudo é uma sincronização entre cíclico, coletivo e pedal. Mexeu um, automaticamente você vai ter que mexer o outro. E assim é um trabalho conjunto. Tá? Então vamos parar aqui no helipad. Provavelmente ele vai pedir para anunciar. Vamos anunciar. Vamos ver, o vento aqui parece estar... Cadê biruta? Tem alguma biruta? Não deu vento? Ela não me deu vento. É. Vamos informar os passageiros da decolagem. Olha lá, biruta. Ventinho pra cá. Então vamos decolar pra cá. Tá calmo, né? Vamos dar potência aqui. Ok, vamos decolar uma decolagem de corrida, já que a gente está perto do solo. Os efeitos de física aqui é tudo diferente. Ele já pede pedal contrário. Mas tá bom. Ganhamos velocidade. Perto de 60 nós. Vamos iniciar uma curva à esquerda. Porque a pista está para a direita, né? Vamos fazer uma curva à esquerda. Tem um outro helipad ali, ó, que legal. Fazer a curva à esquerda. West. Vamos para West. Ela vai falar aqui com o telefone, né? Vai conversar com alguém, então deixa ela conversando. Ó, potência 86 de torque, rotação 530. Vou tirar o pé do pedal, ó. Com vento e velocidade, está acima de 60 nós, o helicóptero automaticamente se ajusta. Então vamos lá. Beleza, ela deve ter ligado para alguém, falou que vai levar 18 minutos para chegar lá de helicóptero e que vai encontrar a pessoa lá. Então vamos seguir nossa rota aqui. No mapa ali ela mostra uma rota diferente, mas a gente tem que seguir o mais rápido possível. Então vamos. Deixa eu ver se aqui dá pra ver. Dá pra ver ela. Ó.
curtir a zona, voo visual, nenhuma nuvem. Provavelmente aqui é um parque, um campo de golfe, né? Quem não sabe, o golfe tem em torno de 18 buracos. Aí, manter mil pés, tá bom. Eu ainda não encontrei a sensibilidade perfeita desse simulador. Eu estou inclinando aqui e eu já fiquei de tirar essa mola faz muito tempo e esqueço. Mas o Warthog ele tem uma molinha aqui dentro que você consegue remover e aí, por exemplo, se eu deixar o joystick nessa posição, ele fica. Ele não retorna. É. Ela está falando aí com o chefe dela, dizendo que agradece pelo voo, que vai fazer o download lá de alguma coisa, o upload, assim que puder, lá no hotel. Então, vamos embora, ela tem trabalho para fazer. Aqui provavelmente deve ser, eu não conheço os Estados Unidos nessa região aqui, mas eu acho que fica mais ou menos aquela região de Brooklyn, alguma coisa por aqui, né? Vamos ver se eu consigo visualizar aqui. O Queens, eu não conheço, talvez vocês vão dar risada aí, mas posso estar falando besteira. Vamos ver, New York, aqui nós estamos, que região é essa? Long Island. Ok, o controle mandou nós trocar a frequência. Ela tá mandando um falou pra alguém aí que tá mandando mensagem pra dizer que tá tudo ok, que liga quando chegar no aeroporto. Quem aí for novo ainda ou ainda tem tempo para estudar ou vontade, né? Recomendo estudar inglês. Depois que você aprende o inglês, fica natural no seu ouvido de compreender. Vamos lá. Voozinho, 20 milhas, falta pouco. Voozinho do Cabri é um pouquinho mais demorado, ele voa aí, ó, 85 nós mais ou menos. É igual o Robson 22, tá, pessoal? Muita gente às vezes pergunta qual é a diferença. Ó, o Robson 22 tem um comando no meio aqui. Então o cíclico dele fica no meio entre os dois pilotos, ou piloto e passageiro. Já o Cabri, ele é separado igual o Schweizer. Schweizer é aquele S300 ou H269, já teve várias nomenclaturas aí. Mas é um helicóptero também com tripá, né? Não é bipá, ele é tripá, estilo Cabri, fabricação da, acho que é da Sikorsky, Schweizer, não sei. Ela combinando uma janta com alguém. E aí o Schweizer voa nessa média aí de 85, 90 nós. Foi onde eu fiz minhas primeiras 15 horas de voo de treinamento. Lá em Belo Horizonte, na EFI. Então, um helicópterozinho gostoso. Para quem aí, né, vai começar na carreira de aviação, esse helicóptero é gostoso porque você aprende a voar ele com comando separado, tripá. Normalmente o tripá tem menos inércia do que um bipá. E aí quando você pula, por exemplo, um esquilo, fica muito mais fácil de você pegar a manha, né, de voar um esquilo, que é totalmente arisco, por ser tripar, ser muito rápido nos comandos. Então o Schweizer é mais bacana de aprender para quem tem essa projeção da carreira. Já o Robson 22, ele é um bipar, com comando um pouco mais com inércia, ou seja, ele tem um leve retardo, né, nos comandos de voo. Se não me falha a memória, eu voei muito pouco, mas você tem um eixo longitudinal que você trabalha mais e o lateral você trabalha menos. Assim como quem também pensa em voar um Robson 44, um Robson 66, o 22 já seria mais recomendado. Uma chaminé bem grande aqui. Ela está conversando aí com todo mundo. Eu não sei, mas acho que Nova York aqui, não sei se já é fotogrametria, acho que não, porque tem alguns
galpões aqui bem simples, ó, tipo aquele ali que tem uma espécie de estacionamento embaixo. Então não deve estar ainda, mas seria bacana se tivesse, principalmente a ilha de Manhattan lá. 16 milhas, estamos a caminho. O voo do helicóptero é isso, é um voo visual, baixa altura. Muita gente às vezes me pergunta qual a altitude máxima de voo do Augusta, né, por exemplo, que eu vou. É 20 mil pés. Você só vai voar 20 mil pés se voar na Europa, ou talvez aqui no Equador, não lembro, Colômbia, que tem Venezuela, né, que tem lugares altos. Quito, se eu não me engano, é bem alto. Então, perdeu o sinal. Então, você vai chegar nessas altitudes próximo desses aeroportos mais altos ou regiões mais altas, porque são altitudes muito elevadas, que às vezes não tem necessidade. Por exemplo, aqui em Long Island, a gente está a nível do mar. Qual a necessidade de subir para 20 mil pés? Então, não é porque uma aeronave é certificada numa altitude que ela tenha que voar. Se não me falha a memória, a certificação de altitude máxima é quando a aeronave não consegue mais exercer um climb de mais do que 200 ou 300 pés de razão. Tá? Então, por exemplo, eles vão testar as aeronaves, vão ver qual, acho que no peso máximo de decolagem, no max takeoff weight, se ela exerce até 300 pés de razão. Não lembro, eu acho que era mais ou menos alguma coisa relacionada a isso. Então, para o helicóptero chegar a 20 mil pés, ele tem que estar numa necessidade muito grande, vai levar muito tempo para chegar nessa altitude, porque você vai começar com uma razão de 1.000, 900, 800, 700, 500, isso por muito tempo até você não ter mais força suficiente no helicóptero para chegar naquela altitude. Tá? E tem também a questão do ar ser rarefeito a grandes altitudes, então às vezes você passa a ter problemas de oxigênio, provavelmente são altitudes que você vai voar com máscara de oxigênio, enfim, extrema necessidade. Tá? Então não é usual. Eu, por exemplo, aqui no Brasil, o máximo que eu já voei de helicóptero num bimotor foi 11.500 pés, que a gente precisava voar visual, numa rota que quanto mais alto mais a gente economizaria, então essa altitude foi uma altitude boa porque a gente tinha um balanço entre oxigênio e economia, né? Tanto que o helicóptero que eu voei, que era um EC-135 P2 Plus, né, do motor Pratt Whitney, a autonomia dele de manual era 2 horas e 45 minutos. E a gente fez 3 horas de voo do cronômetro, do acionamento ao corte, ou seja, do acionamento, decolou, pousou, cortou, até o destino, 3 horas de voo e sobrou ainda em torno de 15 minutos de combustível. Então, para vocês verem como voar alto no helicóptero faz uma boa diferença, né? Mas isso em necessidades raras. Agora, usualmente aqui, quando a gente voa instrumento, a gente vai 8.000, 9.000 pés ali para Joinville, porque Joinville tem restrições radar do controle Curitiba, porque se ele te perde no radar e ali como tem montanhas muito altas em volta de Curitiba, ele pode requisitar que você suba acima de uma altitude. Então, para não ter esses problemas, a gente já vai em umas altitudes de 8.000, 8.000 a 9.000 pés, dependendo do sentido da rota. E aí, se caso tá cavoque, não tem nenhuma nuvem, né, a rota toda tá cavoque, aí a gente pede 6.000 e 7.000 ou 6.000 e 5.000, então não tem necessidade de voar tão alto, tá? Mas é muito mais pela questão dos controles. Ó, não tem fotogrametria porque essas pontes aqui estão elevadíssimas. Mas tá legal, tá bacaninha. Pelo menos o foto real já dá uma ajudada aí. A única coisa que eu acho que no X-Plane poderia melhorar seria essas árvores de full do X-Plane, que no Flight Simulator dá uma imersão um pouco maior. Então é difícil você voar alto, né? O usual é voar em torno de 1.000 pés, 1.500 pés acima do chão, que as rotas de helicópteros também não são muito longas, não é que nem avião que voa 4, 5, 6 horas de voo. Então não tem por que você também voar tão alto assim. Mas é bacana, voar alto, dependendo do tipo de voo, é legal. Tem hora que também voar alto por muito tempo dá até um sono lá em cima, porque você tem ar-condicionado, o balanço do helicóptero parece
balança de neném, né? Então você vai ali dando um soninho, aí tem que se ocupar, fazer alguma coisa, ficar olhando os parâmetros de motor, dar uma olhada no checklist, ver se está tudo ok. Fica a cada, sei lá, 15, 20 segundos a gente fica fazendo alguma atividade para não ficar 100% parado, tá? Mas é bem de boa. Acho que a rota mais longa aí que eu fiz foi essa de 3 horas. Somando tudo, né, toda a rota nesse dia que eu voei 3 horas, foram 11 horas de voo. Uma rota de São Paulo para São Luís do Maranhão. E depois teve a volta, 2 dias depois. Então foi bem bacana, assim, uma experiência diferente. Voar 22 horas em 3 dias. E pousou, abasteceu, plano de voo, decola, pousou, abasteceu, plano de voo, decola. Foi muito bacana, uma experiência única. Imagino fazer um translado, né? A gente pode até ver, depois de terminar esses modos carreira, quem sabe fazer um translado Estados Unidos-Brasil, né? Uma rota comum de acontecer no real. Muitos helicópteros são comprados nos Estados Unidos, como o Bell 429, Agusta, que mais que vem de lá? Bell 407. Tem muitas aeronaves que são compradas nos Estados Unidos, novas ou usadas, e são transladadas para o Brasil, né? Elas vêm pelo sul dos Estados Unidos, México, acho que ali pelas ilhas, né? Também ali da região central. E aí depois chega ali através das Guianas ou da Venezuela, não sei qual é o melhor caminho, e entra por Boa Vista ou Roraima e chega no Brasil. Geralmente a maioria vem para Confins, vem para Vitória, faz a nacionalização nesses lugares por conta dos impostos, que muitas vezes é mais em conta. Vamos ver, quem sabe a gente programa aí transladar uma aeronave, né? Já aeronaves da Europa aí normalmente são desmontadas, colocadas em containers e vêm para o Brasil de navio. Ou, nos casos mais excepcionais, eles botam a aeronave num pallet, botam no avião e vêm de avião. Que nem se vocês acompanham aí a história do H160, o primeiro H160 do Brasil, né? Que veio aqui para São Paulo. A Airbus, não sei se foi cortesia ou se foi marketing ou até mesmo pago, né, para ser assim, veio de Airbus Beluga, né, que tem aqui no Flight Simulator como avião aí opcional para voar. Então ele veio no Beluga, aquele que parece um golfinho, uma cabeça de golfinho, que é utilizado para transportar, como é que se diz, peças, né, de Airbus entre uma fábrica e outra. Vamos ver o que é aquilo ali, vermelho. Vamos fazer um leve desvio aqui da rota para nós ver o que é aquilo ali vermelho, mas acho que é um shopping, né? Uma área residencial aqui, parece ser um shopping aquilo ali. Parece um baita shopping. Vamos lá, estamos chegando, mais 4 milhas. Pode ver que as cidades aqui nos Estados Unidos são bem cheias de estádios, ginásios e quadras, né? A gente já passou por vários campos de futebol, não sei se vocês notaram, mas tem bastante incentivo ao esporte. Fly Departing Entry, Connect to Arrival Airport via ATC. Então vamos lá, vamos conectar no aeroporto e anunciar nossa posição. 4 miles east. Travou. Que nem no vídeo anterior, né? Deu uma travadinha. Vamos ver se a gente contata o controle. Ah, é a tia falando. Bom, não. Bom, eu não sei, né? Espero que ele não penalize a gente por isso.
Mas estamos chegando aí, ó, Nova York. Os arranha-céus bem grande, ainda não carregou. Eu não sei como é que melhora essa questão do carregamento, porque internet boa eu tenho e daria para carregar mais longe. Vamos ver. Talvez eu pesquise sobre isso para dar uma melhorada. Então estamos chegando aqui já no aeroporto. Ele travou ali a fonia, né? Vamos ver se ele destrava daqui a pouco. Mas deve, o próximo trigger aí da missão deve destravar. Então a gente tem aqui o rio. Vamos ver se a gente descobre o vento, né? Talvez está calmo ainda. Se a gente fosse procurar visualmente o vento, pessoal, no real, o que a gente faz? A gente procura o balanço das árvores ou talvez alguma fumaça, né? Alguma chaminé, alguma coisa que identifique para a gente que direção que o vento tá. Como aqui a gente vai aproximar do rio para a ilha, então não tem muito o que fazer. Ou a gente vem reto, ou vem pela esquerda, direita. Mas eu acho que o vento vai estar calmo. Então vamos realizar aqui a aproximação. Agora ele foi. Ó. Vamos informar os passageiros. Vamos da esquerda para a direita. Ó, travou o anunciar a posição. Não tem problema. Vamos lá. Com muita calma e elegância. A gente já está aqui uns 50 nós, então a gente já está na curva do homem morto, certo? Apesar que a curva do homem morto ela acontece abaixo de 450 pés, AGL, certo? A gente já deve estar bem próximo dessa altitude, estamos 500 pés. Então a gente tem que ficar esperto. Qualquer emergência, dá nariz para frente e ganhar velocidade. Cadê o heliporto? Vai ter um helipontozinho legal? Vamos ver se foi feito um cenário bacana. Parece que tá tudo debaixo d'água aqui, ó. Tem uma... Acho que enquanto não entrar essa fotogrametria, não vai dar uma melhorada legal. Uma pena. Agora estamos aqui 30 nós, como eu falei, com calma e elegância. Vamos ver aqui onde é que está o heliponto. Parece ser aqui. Apesar de estar diferente do que a gente olhou no satélite, né? Vou dar um zoom aqui. É lá na frente ainda. Ali, ó, pelo que eu vi do satélite, é aquela posição. Vamos lá. Ó. É aqui mesmo. Patrocínio da Tiger. Marca de relógio aí. Vamos pousar onde ele está pedindo e a comunicação travou. Isso é uma coisa que eu tenho notado no Flight Simulator, tem acontecido bastante nessas missões de carreira, de travar esse áudio. Uma pena, né? Vamos pousar aqui, pairadinho. Tia, você tá entregue em segurança. Pousar aqui. A aeronave é baixinha, né? Comparado ao esquilo. Ctrl Shift E para desligar. Wait for engine shutdown. Ctrl apply rotor brake. Vamos puxar o rotor brake aqui. Pronto, tia. Pode desembarcar. Apesar que demora um pouquinho. Fuel gauge correction, VNE power on. Então, o power on, o VNE dele é estourando 120. Power off, subtrair 29, 110. Missão foi um sucesso.
Então ganhamos nosso dinheiro, vamos para 6 mil e pouquinho, ó. Satisfação do passageiro, procedimentos da companhia, integridade da aeronave, tudo 100%. Conseguimos aí quanto de experiência? 177, então o máximo acho que era 180, né? Mas ganhamos um S, perfeito, talvez aquele bug do áudio tenha dado algum problema. E ganhamos aí 2.590 de dinheiro. O custo do voo 34.100, comissão, reputação e no skip bônus. Beleza. Tação update, tá subindo. Nível 20, vamos para o 21. Eu não sei o que isso libera, mas é isso. Estamos com 6.640. Para o vídeo não ficar longo, então eu retorno em outro vídeo aí para frente. Lembrando, pessoal, não esqueçam de curtir o vídeo, de compartilhar com seus amigos, segue o canal, tá? E se já tiver habilitado aí, não deixe de se inscrever. Temos 2 planos de inscrição para os seguidores, né? O plano básico, que é o piloto privado de helicóptero, e temos aí o piloto comercial de helicóptero. Cada um traz benefícios, seja vídeos exclusivos, shorts exclusivos, acesso a pinturas aí para o seu simulador, para o seu helicóptero. Pode até requisitar e eu vou fazendo conforme tiver disponibilidade. Então, quem tiver interesse aí é só se inscrever, escolher o modo que quer se inscrever e colaborar aí com o canal. Beleza? Um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau.